abandonado, esquecido, longe de tudo e de todos, mesmo estando em meio a multidões. Você já se sentiu assim? Às vezes, nós nos isolamos nos nossos pensamentos e pensamos, eu não sou importante. E há de fato alguém que pense assim, ou melhor, que deseja que pensemos assim. E esse alguém não é Deus, pois para Deus somos muito importantes. E não estamos isolados no planeta, muito menos conseguimos nos bastar sozinhos. Precisamos de viver em sociedade. Deus criou assim. Quando nós voltamos para a história do Éden, Adão e Eva viviam muito bem. Todos os dias tinham o privilégio de receber a visita de Deus. E para eles, sem dúvida nenhuma, aquele momento era mágico. Porém, um certo dia, Adão e Eva não desejavam a presença de Deus, ou a visita de Deus. E quando Deus vai visitá-los, mesmo assim, eles se escondem por entre as árvores do jardim. Então Deus sai à procura deles, chamando Adão. Até que Adão sai de trás da árvore e Deus pergunta qual o motivo. Então disseram, estamos nus. E Deus pergunta por que estavam nus. Se haviam pecado ou comido da árvore que ele tinha dito que não comessem, reconheceram que sim. Naquele momento, Deus prepara para Adão e Eva roupas para tampar as vergonhas, ou a vergonha em si. Mas também Deus promete o Salvador Jesus. Isso mostra que o nosso Deus está atento para tudo que acontece no planeta Terra. O texto base da nossa meditação hoje é o texto do Salmo 113, onde vamos destacar alguns versículos. Vou ler alguns. Diz assim: Aleluia, servos de Deus, o Senhor, louvem o seu nome. Que o nome do Senhor seja louvado agora e para sempre. Desde o nascer até o pôr do sol, que o nome do Senhor seja louvado. O Senhor governa todas as nações. A sua glória está acima dos céus. Não há ninguém como o Senhor nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas, mas se inclina para ver o que há no céu e na terra. Ele livra da humilhação os pobres e tira da miséria os necessitados. E faz com que eles sejam companheiros de governantes, dos governantes do seu povo. Ele faz com que a mulher que não tem filhos seja respeitada no seu lar e a torna feliz, dando-lhe filhos. Aleluia. Este salmo nos convida a louvarmos a Deus por sua bondade, por tudo o que ele faz e a maneira como faz. Nós estamos numa época em que o mundo está bastante dividido e as pessoas também. E às vezes cada pessoa se recolhe ao seu grupinho, vamos falar assim, ao seu esconderijo, pensando, não sou importante. Nós somos importantes. E os ouvidos de Deus continuam atentos à necessidade de cada um de nós, bem como os seus olhos. Eu queria destacar o versículo de número 4 e 5 e 6, que diz assim: O Senhor governa todas as nações. A sua glória está acima dos céus. Não há ninguém como o Senhor nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas, mas se inclina para ver o que há no céu e na terra. Certamente você já foi criança e já viveu de repente esta situação. Ou talvez já percebeu isso. De repente, no meio de uma multidão de pessoas adultas, a criança no lado do pai gostaria de falar algo com o seu pai, mas fica constrangido
ou constrangida em falar num tom alto, de maneira que todos a possam ouvir. Então ela se agarra à mão do pai, ou ao braço do pai, e puxa o pai, para que o pai se incline para ouvir o que ela tem a dizer. Às vezes, a necessidade de ir ao banheiro apenas, e o pai a ouve e a conduz da forma correta. Um pai não é indiferente. Quando eu digo um pai responsável, né? Um pai responsável não é indiferente com o seu filho. Será que Deus é? O nosso texto diz que Deus se inclina. Deus se inclina para ouvir o clamor. Deus se inclina para ver e ouvir as nossas necessidades. Estamos numa era em que está difícil dar glória a Deus. O ser humano está muito em busca de glória própria. E quando o ser humano busca glória própria, daqui a pouco ele vai se sentir muito vazio. Porque vai chegar uma hora que ele vai perceber que dentro dele não tem nada de bom. E que ele precisa que alguém faça nele uma restauração. O Salmo diz que a glória é de Deus. A Escritura Sagrada toda ensina que a glória é de Deus, e somente de Deus, e ninguém vai tirar de Deus o seu trono glorioso. Se nós não nos bastamos a nós mesmos, então significa que nós vivemos numa sociedade de relacionamentos, onde servimos e somos servidos, e onde Deus atende e socorre cada um de nós. Nessa sociedade dividida, muitas vezes nós nos achamos cheios de direitos. E quando nós nos achamos cheios de direitos, nós nos colocamos na posição de exigir daqueles que nos cercam respeito, atenção, dedicação. Mas nós vivemos também numa sociedade de deveres. Esse é o detalhe. Às vezes nós não aceitamos, nós não queremos deveres. E não é difícil a gente ligar a televisão, por exemplo, e vermos mestres, chamados evangelistas, pastores, autoridades religiosas, de alguma forma tentando colocar Deus contra a parede, dizendo que Deus tem que ou não tem que fazer, de conta que Deus não sabe o que deve ser feito. Antes que a gente nascesse, Deus já conhecia todos os nossos dias. Quem somos nós para dar aula para Deus? É muita arrogância, é muita petulância da nossa parte. É preciso lembrar que Deus não ouve ordens. Deus não atende ordens. Deus escuta pedidos. Podemos pegar um exemplo clássico na Escritura Sagrada, os dois malfeitores. Um mandava em Jesus. Um ordenava que Jesus mostrasse que de fato era filho de Deus, que descesse de lá e se salvasse a eles também. O outro malfeitor faz um pedido. Reconhece primeiro seus erros, falando que aquela punição era justa, mas reconhece o erro e pede de Jesus misericórdia. Ao que Jesus diz, hoje você vai estar comigo no paraíso. Nós não somos, ou não estamos, e ninguém está, nenhum ser celestial está em condições de mandar em Deus. A Escritura Sagrada, em 1 Pedro 5,6, diz que é para nós nos humilharmos sob ou debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele no tempo certo nos exalte. Então, debaixo da poderosa mão de Deus, nós somos abrigados, agasalhados, protegidos, guardados. Querido irmão e irmã em Cristo Jesus, esse Deus é tão preocupado com a gente, pois assim como prometeu para Adão e Eva, o descendente da mulher que venceria Satanás, esse Jesus veio para que nós tenhamos salvação. O pecado era o nosso maior problema.
Deus providenciou e enviou Jesus para a nossa salvação. Ele é um Deus que está atento às nossas necessidades. Às vezes andamos muito ansiosos pela vida, muito preocupados e esquecemos de dar a Deus a glória. Andamos preocupados pela vida porque corremos atrás de glória própria. Mas a criação trabalha e vive para a honra e glória de Deus. Conforme diz o Salmo, começando e terminando, aleluia. Deus seja louvado. E Deus é louvado pela sua criação. E os personagens mais importantes para louvar a Deus são os seres humanos. Só que quando a gente olha, parece que o restante da criação louva mais a Deus do que nós mesmos. Nós que fomos comprados por preço, não com ouro, não com prata, mas com seu santo e precioso sangue, para que sirvamos e pertençamos a Ele para toda a eternidade. Qual é o seu problema? Acredite, o Senhor está com o ouvido inclinado para ouvir o seu pedido, a sua súplica, a sua oração. Abra o seu coração a Ele, que com certeza Ele o consolará. Que Deus nos abençoe. Amém.